Seguindo aqui com o Morning Show, nessa terça-feira, a ex-deputada Manuela Dávila e o hacker da Vaza Jato, conhecido como Vermelho, trocaram mensagens por 9 dias. A informação é do jornal O Estado de São Paulo. Vamos para os detalhes, Vini? Isso, Edgar. O Estado que teve acesso aí ao inquérito, né, da Operação Spoofing, como já era conhecida, a Manuela Dávila entregou, né, o seu celular para a Polícia Federal, tanto que essas mensagens aqui agora que foram reveladas pelo Estado foram organizadas ali pela própria defesa da Manuela Dávila. E o que ela já tinha falado era realmente dessa troca de mensagens inicial que teve com o Walter Delgatti Neto, mais conhecido como Vermelho, que ela teria fornecido ao Vermelho o contato do jornalista Glenn Greenwald para que ele pudesse passar aí todos esses dados, esses arquivos que ele continha. Inicialmente, o Walter Delgatti informou a Manuela que tinha conseguido o celular dela por meio de um acesso que ele teve também do celular do senador Cid Gomes, e que pediu até desculpas para ela pela invasão, mas que era um mal necessário e que ele achava que tinha ali informações importantes a serem reveladas. Mas tem alguma coisa nova na matéria? Porque isso ela já tinha dito no primeiro momento onde ela se manifestou a respeito. Não, o que há de novo é que assim, houve aí um prosseguimento das conversas, né? Essas conversas elas foram aí interceptadas do dia 12 ao dia 20 de maio, portanto no intervalo aí de 9 dias, e contém 38 prints. Então, o Walter Delgatti, na verdade, ele faz algumas avaliações do próprio material que ele tinha em mãos. Ele fala que não estava em busca de dinheiro e sim de justiça, e acredita que teve sorte aí em encontrar o contato da Manuela Dávila, porque se ele não fizesse isso, o país poderia quebrar. Na avaliação dele, este governo atual poderia privatizar tudo, que já estava sendo preparado ou até concretizado aí um golpe gigantesco, e que essas revelações acabaram impedindo, e os dois chegaram ali até uma conclusão de que a melhor coisa que eles fizeram foi realmente repassar o material para o Glenn, porque na avaliação deles é o jornalista de maior credibilidade e que recebeu todos esses arquivos aí com muito entusiasmo. Enfim, essas coisas todas que a gente já meio que sabe mesmo. O que me chamou a atenção, Edgar, foi uma certa, vamos dizer, intimidade do Vermelho com o passar dos dias, com a Manuela Dávila, falando assim até para a Manuela: olha, inclusive o Cid Gomes escrevia seu nome errado, com O, né, escrevia Manuela. Ela dá risada e fala: isso acontece muito, tem gente que me chama até de Daniela. E aí depois o Walter Delgatti também revela que ele estava conversando com ela pelo exterior, e que lá no exterior ele baixava o Tinder para poder se relacionar com outras pessoas, mas que não tinha muito sucesso. Você acha que jogou um galanteio? Eu acho que o Vermelho deu uma cantada aí na Manuela. Deu um migué? Ela foi simpática. Ela foi simpática, ela deu risada, né? Deu migué. Ela falou: eu vi seu Tinder e estou rindo aqui com o seu Tinder. Ele deve ter mandado, né? Entendi. O print do Tinder ainda. Mas enfim, não tem tantas revelações assim importantes nessa conversa. Até o momento a Manuela não se pronunciou sobre esses prints. Quem se pronunciou pelo Twitter foi o Glenn Greenwald. Vamos ver o que o Glenn falou. Ele compartilhou ali a matéria do Estadão e disse que grande parte dos furos mais bombásticos da grande mídia é baseada em vazamentos ilegais do Ministério Público Federal ou da Polícia Federal, como a matéria abaixo. Ele diz: interessante como alguns ficam bravos com vazamentos ilegais quando revelam corrupção de seus políticos poderosos favoritos, mas não quando usadas pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal. O Glenn também complementa dizendo que todas as reportagens da grande mídia, como do Globo, baseado em delações premiadas ou investigações do COAF e do Ministério Público Federal, usam vazamentos ilegais, crimes, mas as pessoas que retratam vazamentos na Vaza Jato como ultrajantes não se opõem a esses vazamentos. Inconsistência reveladora foram aí, portanto, as palavras do Glenn Greenwald. Agora eu quero saber do Caio se a Manuela
tem que explicar alguma coisa com relação a essas conversas que foram vazadas aí, Caio. Pois é, né? A Manu e o Hacker Vermelho tiveram seus 9 dias e meio de amor via aplicativo de mensagem, né? A melhor parte mesmo é quando ela fala pro hacker, tô rindo do seu Tinder. Bom, isso implica uma certa intimidade, ainda que cautelosa, né? Conforme as reportagens deixaram explícito. E o que vale a pena apontar aqui é a contradição entre o que está sendo revelado agora e o que foi alegado inicialmente, né, pela ex-deputada. Antes, a nossa ideia é que tinha existido apenas um breve contato, né, que antecedeu a intermediação que ela promoveu entre o criminoso e o jornalista militante. Agora a gente sabe que não foi bem isso, que se estabeleceu aí um amplo diálogo com troca de opiniões, esse tipo de coisa, e o que eu identifico nas mensagens dele, especialmente aquelas que se dão após o contato com o jornalista militante Glenn Greenwald, é uma certa consciência social deturpada e inverossímil por parte do Hacker Vermelho. A gente tem que lembrar que a gente está falando de um criminoso em série, né, de um estelionatário profissional. Então, essa mensagem política, ela parece ter sido pensada e registrada até com o intuito de álibi, né, no sentido de escamotear a provável causa, né, dessa prática criminosa, que foi enriquecimento ilícito. Certamente era desejo dele lucrar com essas mensagens. Talvez ele não tenha obtido êxito e por isso divulgou, mas eu acho isso muito improvável. A gente já falou aqui que ele só perde se falar que houve qualquer tipo de transação financeira relacionada a esses vazamentos, porque ele não ganha absolutamente nada e ainda implica a pessoa, um terceiro que pode depor contra ele e gera a obrigação dele devolver o dinheiro. Então esse é um cara que, sendo o estelionatário profissional que ele tem plena consciência de que ele não ganha absolutamente nada apontando a transação financeira. Então, como isso ainda está numa fase inicial, a gente tem que aventar aí todas as possibilidades e está ficando cada vez mais complexo para a Manuela, para o Glenn, se livrarem vamos dizer assim, da percepção de que houve muito mais do que uma intermediação fria, mas um conluio para a divulgação dessas mensagens e auxílio, né, com questões materiais.